Tá gravando. Bom, boa tarde, pessoal. Com satisfação minha aqui apresentar o Giliardi Souza dos Anjos. Giliardi já tinha comentado, né? Giliardi tem uma posição de pós-doutorado no IBIUSC, na Unesp de Rio Preto. Fez doutorado no IME-USP. Seu doutorado foi com a Lourdinha, né, Giliardi? Isso, com a Lourdinha. Com a professora Maria de Lourdes, fez mestrado na UFABC, graduação na UFABC, e é um dos poucos aqui do Brasil que trabalha com lupus, né, com teoria de lupus. E satisfação a gente recebê-lo aqui no nosso seminário de álgebra aqui do PPMAT. O Giliardi vai falar para a gente sobre refisomorfismos de lupus automórficos. Então, obrigado, Dilene, pela apresentação, pelo convite, né? Obrigado pela presença de todos. Então, iniciar aqui minha apresentação. Como a Dilene disse, o título é Refisomorfismos de lupus automórficos. Eu vou apresentar algumas propriedades de refisomorfismos e depois apresentar alguns resultados mais avançados sobre refisomorfismos em lupus automórficos. E muitos resultados apresentados aqui foram resultados que eu obtive na minha tese de doutorado. Então, iniciando aqui. Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre lupus, definição, e sobre lupus automórficos, definição e algumas propriedades básicas. Então o que é um loop? Então, um conjunto não vazio, L, com operação binária asterisco, é chamado de loop, se L possui um elemento de identidade ou neutro, 1, tal que vale isso aqui, 1 vezes x é igual a x vezes 1, que é igual a x, é para todo x em L, e para cada par de elementos A e B em L, existem únicos x e y em L, tais que A vezes x é igual a B e y vezes A é igual a B. Então, se eu fixo os elementos A e B, o terceiro elemento, tanto na esquerda, tanto na direita quanto na esquerda, existe e é único. Então, aí, qual que é a relação entre loops e grupos? Então, um grupo é um loop associativo, ou seja, é um loop onde é válida a identidade associativa, que é essa aqui. XYZ igual a XYZ, considerando os parênteses aqui. Então, seguindo, vamos ver um exemplo de um loop. Então, seja L esse conjunto aqui, formado pelo 1, 2, 3, 4, 5, e define a operação em L por essa tabela de Cayley. Então, a tabela de Cayley aí é usada na teoria de grupos, também tem tabuadas que são dessa forma aqui. Então, é simples. Aqui coloco os elementos do L, tanto aqui na primeira linha, quanto nessa primeira coluna, e aqui no meio temos os produtos entre os elementos. E, observando essa tabela, como que sabemos que o L é um loop? Então, primeiro tem que ter um elemento de identidade. Aqui, ó, se vocês repararem, o 1, nessa linha aqui do 1, nós temos que 1 vezes qualquer elemento x é o próprio x. E aqui na coluna essa coluna aqui também vemos que qualquer elemento vezes 1 é o próprio elemento. Então, essa é uma das coisas que é uma das características de loop. E outra característica é que nessa parte aqui dos produtos, em cada linha, em cada coluna, cada elemento aparece uma única vez. Ou seja, é um chamado de quadrado latino. Então, no caso de loop finito, no caso de loops finitos, no caso finito, essa tabela é a tabela de um loop, se somente se é um quadrado latino e com elemento de identidade. Então, tem coisas interessantes aqui que nós podemos observar nessa tabela aqui desse loop. Então, primeiro aqui, vamos fazer esse produto aqui. Então, quanto é que é 3 vezes 3? Então, linha do 3, coluna do 3, dá 2. 3 vezes 3 é 2. Quanto é que é 2 vezes 3? Linha do 2, coluna do 3, 4. E fazendo o mesmo para o outro lado, obtemos 5. Então, daqui já vemos o quê? Que esse loop não é associativo. Ou seja, isso aqui não é igual a isso aqui. E outra coisa interessante desse loop é que, se vermos isso aqui, o produto entre os 5 e o 3, 5 vezes 3 é 1 e 4 vezes 5 é 1. Ou seja, quem é o inverso do 5? Não existe um
digamos, não existe um inverso dos dois lados. O que existe é um inverso à direita e um inverso à esquerda. Eles são denotados assim. O inverso à direita por 5 elevado a ρ, e o inverso à esquerda por 5 elevado a lambda, nesse caso aqui. E se esses dois fossem iguais? Como, por exemplo, no 2. O inverso à esquerda e à direita do 2 é o próprio 2. Então, denotamos assim e dizemos que o 2 tem inverso bilateral. Então, um loop, em geral, não é associativo, os elementos não têm inversos bilaterais, e outra coisa aqui é que, em geral, não é comutativo também. Eu não falei, mas o loop é comutativo, pela tabela aqui, o loop é comutativo se, somente se, essa parte dos produtos é uma matriz simétrica. Vemos que não é uma matriz simétrica aqui, ó. 3 aqui, 1, não é simétrico, não comuta. Então, em geral, os loops não têm muitas propriedades. Então, vamos seguindo aqui, vendo algumas definições importantes. O que é um subloop? Então, analogamente ao conceito de subgrupo em um grupo, um subloop é um conjunto não vazio do loop, tal que o conjunto com a mesma operação também é um loop. E aqui no exemplo anterior, onde nós temos um subloop aqui? Então, esse conjunto aqui, H igual a 1, 2, é um subloop. Como ver que é um subloop? Então, no caso finito, basta ver que é fechado. Então, se vermos aqui o 1, 2, essa parte aqui da tabela, ele é fechado. Os produtos entre o 1 e o 2 sempre caem no conjunto 1 e 2. E uma coisa interessante aqui é que o H tem 2 elementos, o loop tem 5 elementos, e 2 não divide 5. A ordem do subloop não divide a ordem do loop. Ou seja, o teorema de Lagrange ali, o teorema de Lagrange para grupos diz que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo, no caso finito. Então, isso não pode ser generalizado para loop. Tem várias propriedades de grupos que não são generalizadas para loop. Várias não, praticamente todas não são generalizadas. Né? Então, agora vamos ver o conceito de subloop normal. Então, quando que um subloop é normal? Quando são válidas essas três propriedades aqui para todo x e y no loop. Se vocês se lembrarem aqui, no caso de grupos, um subgrupo é dito ser normal se vale somente essa primeira aqui. Então, para loop nós temos mais condições aqui para ele ser normal. E por que acontece isso? Acontece isso para essas propriedades a mais são para garantir que o quociente seja um loop também. Por isso nós temos propriedades a mais aqui. Então precisa dessas três aqui para o H ser normal e o quociente LH ser um loop também. Agora uma definição análoga a que nós temos na teoria de grupos, que sejam L loops, F uma função, GL em L', F é um homomorfismo, o quê? Se ele preserva o produto, se acontece isso aqui. E o F homomorfismo, depois veremos que é uma generalização disso aqui. Então, se F também é uma bijeção, dizemos que F é um isomorfismo. Se um homomorfismo também é bijetor, é um isomorfismo. E se o domínio e o loop do domínio e o do contradomínio são iguais, dizemos que e F é um isomorfismo, dizemos que F é um automorfismo. Isso é análogo para grupos. E também temos o kernel e a imagem do homomorfismo. E o kernel são os elementos que são levados no 1, esse que é o 1 do contradomínio, por isso tem um L' aqui, e a imagem é definida de forma análoga às imagens das outras estruturas. São os f de x aqui, onde x está em L. E aqui é análogo a grupos, o kernel é um subloop normal do domínio, a imagem é apenas um subloop do contradomínio. E esse aqui é um dos resultados que vai tanto para grupos quanto para loops. É que o quociente L sobre o kernel é isomorfo à imagem. Tá, sendo F um homomorfismo. Então, em geral, loops não têm muitas propriedades, mas nós podemos acrescentar certas identidades no loops para que eles fiquem mais interessantes. Aí, com isso, nós temos certas classes de loops, ou tipos de loops. Então, um loop é dito ser loop de Mulfan se é válida essa identidade aqui. E tem outros
loops interessantes aqui. Aqui tem o chamado de ball à esquerda, você valida essa identidade aqui. O ball à direita, você valida essa identidade aqui. E o loop de Steiner, mais um interessante, é que se todo elemento elevado ao quadrado é a identidade e também acontece essas relações aqui. Só um detalhe aqui é os loops de Muffan, vale essa identidade, eles foram nomeados assim em homenagem a Ruth Muffan. Em 1935, ela fez um artigo onde ela trabalhou com loops que satisfaziam essa propriedade aqui. E os loops de Ball, tanto à esquerda quanto à direita, são em homenagem ao Ball desse artigo aqui, a esse autor. Em 37, ele fez um artigo onde ele estudava certas estruturas geométricas que satisfaziam essas identidades aqui. Então, esses aqui são os loops mais estudados. Os loops de Steiner são devido às chamadas... ao sistema de triplas de Steiner. Então, dado um sistema de triplas de Steiner, você pode relacionar esse sistema a um loop, e esse loop é chamado de loop de Steiner. Aí vice-versa. E outra coisa interessante é que esses dois artigos aqui, de 35 e 37, considera-se que eles iniciaram a teoria de loops. E mais uma observação aqui, os loops de Muffan são os tipos de loop não associativo mais estudado e também são considerados os loops mais próximos de grupos, devido às suas propriedades. Eles são os mais estudados, têm mais propriedades e tem várias propriedades de grupos que já foram estendidas para eles. Então, agora vamos definir o que é um loop automórfico. Então, antes de definir loop automórfico, que é o principal assunto aqui, é o principal loop a ser trabalhado nessa apresentação, vamos dar algumas definições. Então, seja L loop, x um elemento de L, define essas funções aqui. A Lx é essa função onde você multiplica por x à esquerda. E a Rx você multiplica por x à direita. Como L é loop, essas funções são bijeções. São sempre bijeções. E, a partir dessas bijeções, nós podemos definir mais bijeções. Então, seja x, y e L, essas funções aqui, Lxy, Rxy, Tx, são a composta dessas L's aqui, com L-1, e tudo isso aqui são bijeções. E o grupo das aplicações internas do loop L é o grupo gerado por essas funções aqui. Os elementos desse grupo são chamados de aplicações internas. E no caso de, se o L fosse um grupo, essa função aqui, L, xy, seria a função identidade, a xy seria a função identidade, e essa tx seria um automorfismo interno do grupo. Então, o grupo das aplicações internas, no caso de grupo, no caso da teoria de grupos, ou que o L é um grupo, ele é justamente o grupo dos automorfismos internos. Então, mas aqui no caso de loops, no caso geral, esse grupo aqui, os elementos desse grupo são só bijeções, eles não têm nenhuma propriedade extra. Mas se esses elementos fossem também automorfismos? Será que o loop onde esses elementos fossem automorfismos, esse loop seria interessante? Para começar, esse loop, a classe dos grupos estaria contida na classe desses loops aí, onde todas essas funções são automorfismos. E os loops com essa propriedade são justamente os loops automórficos. Então, definição, o que é um loop automórfico? Como eu falei anteriormente, um loop automórfico é um loop onde todas aquelas aplicações internas, todas essas funçõezinhas aqui, são automorfismos. E também é chamado de A-loop. E como eu disse, todo grupo é um loop automórfico. E, em outras palavras, um loop L é um loop automórfico se todas essas funções Lx, Rx e Tx são automorfismos. Ou seja, se elas preservam o produto. Elas já são bijeções, se elas preservarem o produto também, são automorfismos, e o loop é um loop automórfico. Aí esses loops foram definidos nesse artigo aqui, de 56, por Brack Page.
Então, em 56, esses autores definiram esses tipos de loop, mostraram as propriedades básicas e, basicamente, esses loops ficaram meio que abandonados por muito tempo e meio que nos últimos 12 anos tiveram vários artigos que abordaram novamente esse loop aí, esse tipo de loop. Vamos seguindo aqui, vamos ver algumas propriedades desse loop aqui. Então, seja aqui um loop automórfico, então ele tem as seguintes propriedades. Primeiro, que associa potências. O que seria isso? O que seria associar potências? É que o subloop gerado por um elemento é associativo. E essa propriedade aqui, ela implica nessa aqui de baixo, que todo elemento de Q possui inverso bilateral. Como nós vimos para um loop, nós vimos lá que o 5 tinha um inverso à esquerda e à direita. E eles eram distintos. Loop automórfico não, sempre igual. Essa aqui é identidade flexível, se o y estiver no meio, associa. Tem essa identidade aqui sem nome, que é interessante, que o x e o x-1 comutam, e é dos dois lados. X-1 e o x comutam. Não cancela, em geral não cancela aqui, só comuta. E outra propriedade interessante é essa aqui, que o inverso do xy é y-1, x-1. Em grupos também é válido isso aqui, e em matrizes inversíveis também acontece isso aqui. E essa propriedade aqui, essas anteriores aqui foram provadas por Brack-Page. Essa última aqui foi provada em 2011, nesse artigo aqui. Essa aqui é mais forte que as demais aqui. Mais forte, mais difícil de ser mostrada que as demais ali. Outros resultados mais fortes aqui já foram mostrados para loops automórficos. Primeiro, teorema de Lagrange, mas só para a ordem ímpar. Então, se Q é um loop automórfico de ordem ímpar, H subloop de Q, a ordem de H divide a ordem de Q. Teorema de Cauchy, para a ordem ímpar também, que loop automórfico de ordem ímpar, P1' que divide a ordem de Q. Então, existe um X no loop tal que a ordem de X é igual a P. E esses dois resultados foram provados nesse primeiro artigo aqui. E não é que os resultados não valem para a ordem par, é que ainda não foi provado isso. Está em aberto ainda. Mas tudo indica que são válidos também, ambos. Outro resultado interessante é esse aqui. Se Q é um loop automórfico finito, X um elemento do loop automórfico, então a ordem de X divide a ordem do Q. Então, é como se fosse um teorema de Lagrange, é uma versão mais simples do teorema de Lagrange, só para a ordem do elemento. Esse último teorema foi provado nesse segundo artigo aqui. E vamos seguindo agora, vamos falar de Hess isomorfismos. Então, fala definição de Hess isomorfismos, algumas propriedades e também vai ter algumas motivações do porquê estudar Hess isomorfismos. Então, sejam L e L' loops. Então, dizemos que essa função f de L em L' é um homomorfismo, se f preserva o produto, nós já tínhamos visto anteriormente. Agora, o que é um anti-homomorfismo? É quando inverte aqui. Em vez de ser x, y, f de x, f de y, é o contrário. F de y, f de x. Ele inverte. Agora, o que é um Hess homomorfismo? Ele é o meio termo desses dois casos aqui. Ou seja, o f pode ser tanto ou ele pode tanto preservar o produto como inverter o produto. E é claro, um homomorfismo e um anti-homomorfismo são Hess homomorfismos. E o que é um Hess isomorfismo? É um Hess homomorfismo bijetor. O que é um Hess automorfismo? É um Hess isomorfismo, onde o loop domínio e o contradomínio são o mesmo. Claro, já falei de isomorfismos e anti-isomorfismos, anti-automorfismos são definidos de formas similares aqui. Então, assim como foi para homomorfismo, nós também temos o conceito de kernel imagem para Hess homomorfismo, que é exatamente o mesmo que para homomorfismo. Só que aqui temos só que o kernel é subloop. Ainda não há garantias de que ele seja normal. Isso aqui foi provado nesse artigo aqui.
E agora são algumas definições a mais. O que é um semigrupo? Um conjunto com operação é um semigrupo se se essa operação é associativa. Apenas isso. Não necessariamente um semigrupo é um loop. Então, dizemos que o semigrupo satisfaz as leis do cancelamento se essas condições são válidas aqui. Se você tiver essa equação aqui, você pode cancelar o x. Então, xy igual a xe implica que y igual a z. E do outro lado também. Yx igual a zx implica que você pode cancelar o x, y igual a z. Por que eu estou definindo isso? Porque o primeiro artigo abordando o tema de homomorfismos em grupos também incluiu semigrupos. E foi em 57, Scott publicou esse primeiro artigo. Ele provou dois resultados aqui principais. Primeiro, esse teorema, se G e G' são semigrupos, e onde são válidas as leis do cancelamento, como vimos anteriormente. Então, todo ref isomorfismo entre G e G' ou é um isomorfismo ou é um anti-isomorfismo. Ou seja, não tem meio termo, não tem um que não seja esses dois. E o Scott também provou o mesmo para ref homomorfismo de grupos. Então, G e G' grupos, todo ref homomorfismo entre G e G' ou é um homomorfismo ou é um anti-homomorfismo. Não existem meio termos. Só uma observação aqui, que para provar o teorema 5, o Scott usou o fato de que o kernel é normal, no caso de grupos, o kernel do ref homomorfismo é normal no grupo. Então, você supõe que tem um ref homomorfismo entre os grupos, o kernel é normal, então você consegue um ref isomorfismo entre o quociente G kernel na imagem. Aí você usa o teorema 4 aqui, já que você tem um ref isomorfismo, você usa o teorema 4 para mostrar que esse ref iso é um isomorfismo ou um anti-isomorfismo. Aí depois, com certos truquezinhos, você consegue voltar para o ref homomorfismo original e mostrar que ele é um homomorfismo ou um anti-homomorfismo. Então, basicamente, o teorema 4 e esse fato aqui implicam o teorema 5. Então, além disso, mostrou que para grupos só tem isomorfismos. O ref homomorfismo ou é homomorfismo ou é anti-homomorfismo. O Scott também deu um exemplo de um loop que contém um ref automorfismo não trivial. O que seria não trivial? Então, o ref isomorfismo, ele é trivial quando ele é um isomorfismo ou um anti-isomorfismo. Ele é não trivial ou próprio caso contrário, ou seja, caso ele não seja nem um isomorfismo, nem um anti-isomorfismo. E, claro, para grupos, só tem triviais. Agora, para loops, o exemplo do Scott já mostra que não é só triviais, tem os não triviais também. Esse aqui é o exemplo do Scott. Então, é um loop de ordem 8, não comutativo, e essa aqui é a funçãozinha que o Scott usou no exemplo dele. F vai de L em L, leva o 7 no 8, o 8 no 7 e fixa os demais. Então, para provar que isso aqui é um ref automorfismo seria meio complicado, mas o Scott já nos garantiu isso. Vamos só ver que ele é não trivial. Então, como ver que ele é não trivial? Temos que mostrar que ele não é um automorfismo e não é um anti-automorfismo. Então, se você ver aqui para o 2, 4, que é um f de 2, 4? 2 vezes 4 é 1, e o f de 1, por causa disso aqui, é 1. Que é um f de 2 vezes o f de 4? Por causa disso aqui, isso é 2 vezes 4, que é 1. E esse aqui, isso vai ser 4 vezes 2, que é 6. Então, vejam que o f de 2, 4 é diferente desses dois aqui, de f de 4, 2. Então, não é um anti-automorfismo. F não é um anti-automorfismo. E para mostrar que ele não é um automorfismo, se você pegar o 5 e 6, 5 vezes 6 dá 7, e o f de 7 é 8. Da definição aqui. O f de 5 vezes o f de 6 é 5 vezes 6, que é 7, e 6 vezes 5 aqui é 8 aqui. Então, a f aqui, ela se comporta como um anti-automorfismo e não se comporta como um automorfismo. Então, a f não é um automorfismo. Então, por isso que a f é um ref automorfismo não trivial. Então, o segundo teorema do Scott eventualmente se tornou um exercício do livro de álgebra do Bourbaki, Álgebra 1.
Então, pelo menos nas edições 74 e 89 em inglês, e esse exercício está na página 139, e é o exercício 26. E também, parece na versão francesa de 70, também esse exercício está lá. Agora, nas versões anteriores, eu não consegui conferir, mas em algum momento, esse teorema do Scott foi acrescentado nesse livro, como exercício. E em 91, outro fato interessante, em 91, Formanek e Sibley mostraram que, sob certas condições, dois grupos finitos que possuem o mesmo determinante de grupo são isomorfos. Aí, na demonstração do resultado deles, eles criam uma função entre os grupos e eles mostram que essa função ou é um isomorfismo ou é um anti-isomorfismo. Ou seja, a função era um ref-isomorfismo. E com isso eles concluem que os grupos são isomorfos. Então, eles não usaram diretamente o resultado do Scott, mas parece que tem alguma relação aqui. O resultado deles com o do Scott. Dessa função com o resultado do Scott. Agora, já em 92, Hoenk e Johnson, eles generalizam o resultado anterior, e esse resultado aqui é nesse artigo aqui, eles mostram que dois grupos finitos que têm o mesmo 1, 2 e 3 caracteres, dois grupos com esses mesmos, com 1, 2, 3 caracteres, se tiverem o mesmo 1, 2, 3 caracteres, então eles são isomorfos. E já na demonstração deles, eles constroem o F-isomorfismo, e para mostrar que esse F-isomorfismo é um isomorfismo ou um anti-isomorfismo, eles citam o resultado do livro do Bourbaki. E eles concluem que é um isomorfismo, um F-isomorfismo ou um anti-isomorfismo, logo os grupos devem ser isomorfos. E também o Hoenk e o Johnson, eles falam que a demonstração deles também poderia ser usada para demonstrar. As ideias da demonstração deles poderia ser usada no artigo do Formanek Sibley. Então, meio que isso virou uma aplicação do resultado do Scott. Esses resultados são meio que uma aplicação do resultado do Scott. Então, no final, você precisa do resultado do Scott para concluir que os grupos são isomorfos. Então, uma observação aqui é que em loops também se pode definir o conceito de determinante. Então uma questão é, será que em loops você você também poderia ter que dois loops com o mesmo determinante seriam isomorfos? E será que para provar isso aí você conseguiria provar você poderia provar esse resultado com uma versão generalizada do resultado do Scott? Então, esse aqui é mais um motivo para se estudar ref-isomorfismos. Esses artigos aqui. E eu falei que o resultado do Scott é de 57. O primeiro resultado envolvendo ref-isomorfismo em loops não associativos, ele foi publicado só em 2012, muito tempo depois, do resultado do Scott. Nesse meio termo aí não teve ninguém trabalhando com ref-isomorfismos em loops. E esse resultado foi publicado por Stephen Gagola e a Maria de Lourdes Merlino Giuliani. A Maria de Lourdes foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Então, eles provaram em 2012 isso aqui. Sejam G e G' loops de Mulfan de ordem ímpar. Então, todo ref-isomorfismo entre G e G' ou é um isomorfismo ou é um anti-isomorfismo. Ou seja, é um ref-isomorfismo trivial. Então, no caso ímpar, ref-isomorfismo, vamos falar que o ref-isomorfismo é trivial. E no caso par, no ano seguinte, eles publicaram um artigo analisando ref-automorfismos não triviais em loops de Mulfan de ordem par. Então, enquanto em ordem ímpar todo ref-isomorfismo é trivial, em ordem par existem não triviais. E aqui, em certos tipos de loops, eles mostraram condições para existir esses não triviais. E aqui são os artigos deles. O teorema 6 é desse primeiro artigo aqui, e esse segundo fato é nesse segundo artigo. Então, vamos para mais uma definição aqui na teoria de loops. Então, definição de núcleo. Então, o que é um núcleo de um loop? Então, o núcleo é esse conjunto aqui. São os elementos A do loop, tal que o A associa com XY
nessas ordens aqui. Se o A for o primeiro, o XY for o segundo e terceiro, ele associa. Se o A estiver no meio, associa. E se o A estiver na direita, associa também. Então, esse é o núcleo. E o núcleo é um subloop associativo do loop, sempre. E se o loop for de Mulfan ou automórfico, o núcleo é normal. Então, por que eu estou definindo isso aqui? É porque teve um teorema aqui, nesse artigo aqui, do Kinyon, Stu e Wojciechowski, 2016, eles provaram que Keikelinhas são loops de Mulfan. E que essa função aqui, no quociente, é sobrejetora, então todo refisomorfismo entre Keikelin é trivial. Então, só que qual que é a relação desse teorema com os anteriores? É que se Keikelin forem grupos, também acontece isso aqui. Ou seja, esse resultado aqui também vale para grupos. E se Keikelin forem loops de ordem ímpar, também vai acontecer isso aqui. Essa função também vai ser sobrejetora. Então, esse teorema 7, ele generaliza os resultados anteriores para refisomorfismos. Generaliza o resultado do Scott e generaliza o resultado do Gagoli e da Maria de Lourdes. Então, agora eu vou mostrar algumas propriedades de refisomorfismos. Então, primeira propriedade aqui, essas propriedades aqui estão na minha tese de doutorado e vamos ver essa primeira propriedade aqui, que é o mesmo que acontece para homomorfismos, que a função, o refisomorfismo aplicado na identidade do loop domínio é igual à identidade no loop contra domínio. Então vamos mostrar isso aqui rapidamente. Então, a f de um L tem esse truquezinho, você multiplica que a identidade é a identidade vezes ela mesma, e pela definição de ref homomorfismo, isso pertence a esse conjunto aqui. Só que essas duas coisas aqui são iguais. Logo, isso é igual a isso. E, como também nós temos isso aqui, vai seguir que isso é igual a isso. Por quê? Porque num loop, se nós tivermos... Se esse for igual a esse aqui, o terceiro é único. Essa é uma definição de loop. É por isso que acontece isso. Isso demonstra o resultado aqui. Então, agora, seguindo mais um resultado. Sejam LL' loops, F um refisomorfismo. Então, se todo elemento do L' possui inverso bilateral, então o mesmo acontece no loop do domínio. Então, se todo elemento do contradomínio possuir inverso bilateral, no domínio acontece o mesmo. Em particular, o inverso é dado por isso aqui. Então, também vamos ver rapidamente a demonstração disso aqui. A primeira, note que isso aqui está bem definido. Por quê? Como F é um refisomorfismo, a F-1 existe, está bem definida. E por que esse inverso está bem definido? Porque a F de x está em L', e todo elemento de L' possui inverso bilateral. Então, isso aqui está bem definido. Então, podemos fazer essa conta aqui. Então, quem é a F disso aqui? Ela é esse conjunto aqui, é a F do primeiro vezes a F do segundo. A F disso aqui é isso. E aqui inverte, é F do segundo vezes F do primeiro. Como isso aqui é o inverso do elemento, esse é o inverso desse, e ambos dão 1 de L'. E no resultado anterior, vimos isso aqui. Como F é bijetora, os argumentos têm que ser iguais aqui, porque é injetora também. Isso é igual a isso. Só que isso aqui ainda não garante isso aqui, porque no loop tem inverso à esquerda e à direita. Então fazemos o mesmo para o outro lado ali. Fazemos a mesma conta, só que para F aplicado nisso aqui. E vamos obter o mesmo resultado. Agora sim, concluímos que o x na menos 1 é isso aqui. Todo elemento possui inverso bilateral. Então, algo interessante aqui é que se o contradomínio, todo elemento possui inverso bilateral, então o mesmo acontece no domínio. Nas proposições seguintes, veremos que acontece o mesmo. Que, sejam LL', loops, F refisomorfismo. Então, se o contradomínio associa potências, já vimos o que era isso, se o gerado por X é associativo, então no domínio acontece o mesmo. Em particular, as potências tem essa regrinha aqui. A potência aqui é igual a potência do outro lado. Outra propriedade aqui seja F um refisomorfismo, H um subloop do contradomínio, então F-1 de H é subloop do domínio. E se o contradomínio é comutativo, o
domínio também é comutativo. E eles são isomorfos. Esses resultados aqui estão na minha tese de doutorado aqui. E, seguindo aqui, mais uma propriedade, mais uma definição. Considere esse conjunto aqui, que são os pares em L, tal que os elementos comutam. E se F for um F isomorfismo, então, e o K de L for finito, o K do contradomínio é menor do que o K do domínio. Ou seja, o domínio não pode ter menos elementos que comutam que o contradomínio. Isso vai aparecer daqui a pouco. E, antes de continuar uma definição, um F isomorfismo de L em L' é dito ser especial se a função f-1 também for um F isomorfismo. Então, eu acho que já sabíamos que a f-1 existia, porque um F isomorfismo é bijetor. Só que não existia nada que garantisse que ela fosse também um F isomorfismo. Ora, se for garantido, é especial. E qual que é a relevância dessa definição? É na hora de definir o grupo de F-automorfismos. Vamos precisar dessa propriedade aqui a mais. Então, agora um exemplo aqui. Sejam esses dois loops aqui. Essa função aqui, que é a função identidade, é um F isomorfismo não especial. Então, para ver que ela é um F isomorfismo é mais complicado. Agora, para ver que ela é não especial, é mais fácil. Então, se notarem, esse loop aqui, ele é comutativo. Por quê? Porque essa matriz aqui é simétrica. Já esse aqui não é comutativo. A F-1, ela vai esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. E vimos anteriormente que se o contradomínio é comutativo, o domínio também é. Então, como aqui o contradomínio da F-1 é comutativo e o domínio não é, ela não pode ser um F isomorfismo. Portanto, F não é especial. E agora vamos ver os contra-exemplos para que as recíprocas das propriedades anteriores não são válidas. Então, o L, esse loop aqui, na verdade, é um grupo, é o C6, é o grupo cíclico de ordem 6. E esse aqui, ele não é associativo, como vemos que não é associativo. Se verem esses produtos aqui, o 2 vezes 6 é 1, o 6 vezes 5 é 1. Então, o 6 não tem inverso bilateral, logo não pode ser associativo. E também não pode ser comutativo. Então, outra coisa, também não associa potências, porque se associasse potências, todo elemento teria inverso bilateral, e já vimos que tem elementos que não têm inversos bilaterais. Ou seja, enquanto o L tem todas essas propriedades, inverso bilateral, associativo, comutativo, associa potências, o L' não tem nenhuma dessas. E o conjunto H aqui no L é um subconjunto de L e é um subloop, ou um subgrupo. Ele é fechado aqui. 3 vezes 3 é 5, 3 vezes 5 é 1. Aqui para o 5 também podemos ver isso aí. 5 vezes 5 é 3. Aqui. Só que o F de H, que também é um 3, 5, não é subloop. Como vemos isso? Vemos que o 3 vezes 5 dá 4. O 4 não está no F de H. Então ele não é um subloop. Então, enquanto que subloops do contradomínio, a F-1 deles é um loop aqui no domínio. Se nós tivermos um subloop do domínio, a F deles não é um subloop. Vemos que mostra que as recíprocas das propriedades anteriores não são válidas. Então, mais um teorema aqui. Agora, são condições equivalentes a F ser especial. Então, ela é F especial se essas relações aqui, se essas condições aqui são verdadeiras, se essas expressões são verdadeiras, essas expressões vão aparecer daqui a pouco e no caso em que K de L é finito, essas expressões anteriores são equivalentes a isso aqui. Basta ver que o K de L é igual ao K de L'. A quantidade de elementos do K de L é igual ao K de L', isso que já garante que é especial. Então, no caso finito, onde K de L é finito, é bem mais fácil ver se F é especial. Só que note uma coisa, e se o L' for igual ao L? Então, essas duas coisas com certeza são iguais. Então, no caso onde K de L é finito e o L' é igual a L, F com certeza é especial. Esse é o primeiro corolário que nós temos aqui. Um loop, K de L é finito, todo F-automorfismo de L é especial, e o corolário do corolário, se L for finito, todo F-automorfismo de L é especial. Então,
mais uma propriedade aqui, que é o meio que o esperado, e a composta de dois F isomorfismos. O que acontece? Ela é também um F isomorfismo? Sim, essa é a proporção 16. F isomorfismo, G linha, L duas linhas, F isomorfismo, então a composta é um F isomorfismo. E isso vai aparecer aqui na hora de definir o grupo de F automorfismos. Então, o conjunto de F automorfismos é esse conjunto aqui, os de F automorfismos triviais. É se o F é trivial, ou seja, se F é um automorfismo ou um anti-automorfismo, e os conjuntos F automorfismos especiais é se o F é um F automorfismo especial. Então, nós temos essa relação entre eles. Os triviais estão contidos nos especiais e os especiais são contidos nesse primeiro aqui. Então, a primeira proposição é que os triviais e os especiais são sempre grupos. E o grupo de automorfismos de um loop é normal, é um subgrupo normal dos F triviais. Proposição 18 seguinte é que o conjunto de F automorfismos ele é grupo se somente se todos os F automorfismos do loop forem especiais. Ou seja, se somente se o RFL for igual ao RFE. E se um loop for finito, nós já vimos que todos os F automorfismos são especiais. Logo, RFL é grupo. E no caso infinito? Então, nesse artigo aqui, eu fiz esse artigo aqui onde eu fiz uma construção de exemplos de F automorfismos não especiais em loops de ordem infinita. Então, no caso infinito, não necessariamente o RFL forma grupo, mas no caso finito, sempre é grupo. Então, agora, vou apresentar alguns resultados de F isomorfismos em loops automórficos. Então, primeiro, é falar sobre um certo padrão que acontece, que é observado aqui nos F isomorfismos em loops, é que, como foi feito pelo Gagola e pela Maria de Lourdes, parece que nas principais classes de loops, para a ordem ímpar, os Fs são triviais, enquanto para a ordem par, podemos encontrar casos de Fs não triviais. Então, vamos falar começar falando da ordem ímpar, ou seja, vamos ver. Na ordem, o esperado é tentar provar que todos os Fs são triviais. E para isso, tentamos usar os mesmos, tentamos generalizar a demonstração do Scott. Então, vamos começar vendo os passos de demonstração do Scott. Então, como é que o Scott provou que o F isomorfismo é trivial? Então, seja F um F isomorfismo entre dois grupos, G e G', o primeiro item que o Scott provou é isso aqui. X e Y comutam, acontece isso aqui. Esse aqui é o segundo item que o Scott provou. E se vocês se lembrarem, o F vai ser especial somente se acontece 1 e 2. Esse 3 aqui é chamado de... isso aqui é chamado... uma função que satisfaz isso é chamada de semi-homomorfismo. Então o Scott provou esses três primeiros passos e negou o teorema. O teorema é todo F isomorfismo é trivial, que o F seria trivial. Então, negar o teorema quer dizer que você está supondo que o F não é trivial. Então, nesse caso, o Scott provou o passo 4 aqui, que existe uma tripla de elementos x, y, z tais que acontecem essas duas coisas. Para o xy, a F é um homomorfismo, para o yx, a F ela é um homomorfismo e não é um anti-homomorfismo. E para o xz, ela é um anti-homomorfismo, mas não é um homomorfismo. Para essa tripla, o Scott provou que acontece isso aqui. Veja aqui que o z e o y trocam de posição. E o último passo do Scott foi analisar a F desses elementos aqui. Note que esse elemento aqui, num grupo, é igual a esse aqui. Então, ele analisou o que acontece usou a definição de F homomorfismo aqui e aqui, e chegou num absurdo. Então, esses aqui, basicamente, são os passos de Scott, e a princípio, para tentar provar para algum loop se os Fs são triviais, se para algum loop o mesmo resultado é válido, nós tentamos usar esses mesmos passos aqui, mas vamos encontrar várias dificuldades. Então, só que tem coisas que facilitam, como os resultados anteriores que nós vimos. No caso de F automorfismos, no caso de loop finito, todo F automorfismo é especial. Então,
um teorema que já vimos anteriormente, ele é especial se somente se acontece 1 e 2. Então, já ganhamos 1 e 2. No caso de Hecke-automorfismos de loops finitos, já temos 1 e 2. E o problema, teremos problemas aqui também. Acho que eu não tenho muito mais tempo. Então, vou acelerar um pouquinho aqui. Eu ia falar sobre o núcleo central, mas teria que pular essa parte do núcleo central. Mas isso não vai atrapalhar muito aqui o término da apresentação. Então, na minha tese de doutorado, o primeiro loop que eu analisei de ordem ímpar é esse loop aqui, que eu vou mostrar agora. Então, uma tripla ordenada. Vamos construir um loop automórfico a partir disso aqui. Uma tripla ordenada é uma desse tipo. Q mais colchetes é um anel de Lie. Se acontece o quê? Se Q mais é um grupo abeliano e essas condições são satisfeitas. Primeiro, vale a distributiva aqui, colchetes entre a operação de adição. O colchetes do x quadrado do x, esse colchetes é zero. E vale a identidade de Jacobi, que é essa aqui. Isso é um anel de Lie. E nós podemos definir uma operação no anel de Lie, que é essa aqui. Uma nova operação. Se nós considerarmos essas condições aqui, sobre o anel de Lie, nesse artigo, esses autores provaram isso aqui. Num anel de Lie satisfazendo as condições W1 e W2, o Q com a nova operação que eu defini no slide anterior é um loop automórfico. E esses são os loops automórficos de Lie. E na minha tese, o interessante desses anéis de Lie é que eles têm, além de ser loop automórfico, eles têm mais propriedades interessantes. No caso ímpar, são válidas essas relações aqui. Que x, y comuta se somente se o colchete se dá zero. Isso acontece se somente se x e y comutam. Então, essas relações a mais aqui nos permitiram demonstrar o teorema, generalizar aquele espaço de Scott para esse loop aí, loop automórfico. Então, por causa daquelas propriedades a mais, para esse loop, nós conseguimos, por causa de Hecke-automorfismo desse loop, conseguimos mostrar isso aqui, que todo Hecke-automorfismo nesses loops de ordem ímpar são triviais. Então, para esse loop automórfico de ordem ímpar, mostramos que os Hecke-automorfismos são triviais, usando aquelas propriedades a mais, e usando os passos de Scott com certas adaptações. Só que não é só porque mostramos para esse loop que conseguiríamos mostrar para todos os loops. Para um loop diferente, nós teríamos que usar técnicas diferentes, mas muitos resultados provados, usados, das ideias usadas para provar esse resultado poderiam ser interessantes, poderiam ser relevantes para generalizar esse resultado. Né? Bom, onde eu quero chegar com isso aqui? É que as ideias para se provar esse resultado de fato foram úteis para se provar esse outro resultado aqui. Então, esse resultado aqui está na minha tese de doutorado de 2018. Ano passado, generalizamos esse resultado aqui. Então, provamos que para a ordem ímpar acontece o mesmo que acontece para loops de Mulfan. Ou seja, se eu pegar dois loops automórficos de ordem ímpar, todo isomorfismo entre eles é trivial. Esse segundo fato foi provado nesse segundo artigo aqui. Primeiro fato, no primeiro artigo, na minha tese de doutorado. E aqui eu ia apresentar também para esse outro tipo de loop automórfico, que seriam os gedrais, mas eu acho que não tenho muito mais tempo. Eu vou só vou pular alguns slides. Esse aqui é outro tipo de loop automórfico que podemos construir. Construímos esse loop automórfico a partir de um grupo abeliano e o Z2. Um automorfismo do grupo abeliano. Fazemos o produto direto Z2 com o grupo abeliano.
fazemos essa operação, o automorfismo aparece aqui, fazemos essa nova operação, isso aqui vira isso aqui é um conjunto com operação, e ele é sempre um loop automórfico. Esses são os loops automórficos gedrais, eles sempre têm ordem par, e esse loop automórfico aqui, para simplificar, podemos denotar eles dessa forma aqui. E só o interessante desse loop aqui é que ele tem refisomorfismo, aqui seria um exemplo. Ele tem refisomorfismo não trivial entre eles, entre loops automórficos gedrais. Vou falar mais para frente que na minha tese de doutorado, obtivemos condições para a existência de refisomorfismos não triviais entre esses loops. E claro, se acontecer isso aqui, ó, L-alfa e L-beta tem um refisomorfismo não trivial somente se beta, J e alfa são conjugados no grupo de automorfismos. Também tem condições para existir um refisomorfismo trivial entre esses loops. E também aqui seria para como obter o grupo de automorfismos. E no final obtivemos o grupo de automorfismos para esses loops aí. Então, no caso de ordem ímpar, o esperado é tentar se provar que todo refisomorfismo é trivial. Já no caso de ordem par, o esperado é, em certas classes de loops, tentar achar condições para a existência de refisomorfismos não triviais e, se possível, tentar determinar uma expressão para o grupo. E eu ia mostrar aqui uns problemas em aberto, mas eu não tenho muito mais tempo. Vou encerrar por aqui. Obrigado. Acho que acabou. Bom, Acabei fazendo muito mais slide do que deveria, não? Então, me desculpe aí por isso aí. Não se preocupe, Giliardi. Bom, perguntas, comentários, dúvidas, sugestões? Eu tenho um comentário, não só. Pô, gostei muito da sua palestra, assim, bem legal, não? Eu não sou da área, não, e deu para entender muita coisa, não? A sua introdução foi muito boa, não? Gostei, muito bom, não? Agora, assim, eu vi que teve alguns resultados lá, acho que você falou da sua orientadora em relação aos loops de Mufan, não? Uhum. Certo. Esses resultados, ou essas coisas, ou já foram feitas para os outros loops que você destacou também, não? Os de Boole, à direita, à esquerda, os do Steiner, que você falou no começo, não sei se valeria a pena ou não seria bom. Sim, seria interessante provar para os outros, sim. O que acontece é que todo loop de Mufan é um loop de Boole à esquerda e à direita. Então estão contidos aí. Sim, então para obter o mesmo resultado para loops de Boole é muito mais difícil do que para loops de Mufan. Mas me pareceu esperado que no de Boole também, em ordem ímpar, todos os refisomorfismos sejam triviais. Então, mas seria muito mais trabalhoso do que para loop de Mufan e provavelmente muito mais trabalhoso do que para loops automórficos. Por isso que ainda não se tem um resultado Tá. no caso de ordem ímpar. Uhum. Não, você está vendo assim, a maioria das coisas foi feita por ordem ímpar, não? Ainda bem que no final você trouxe os exemplos do Diedrais aí que é de ordem par, não? Sim. Então, na ordem par, o esperado é que se tenha não triviais e que qual é a condição para existir esses não triviais aí? Então, esse é o trabalho no caso de ordem par aí. Condições para a existência dos não triviais. Ou, e quem sabe, achar o grupo de refautomorfismos. Uhum. E uma coisa interessante é justamente quando você constrói aí esses automorfismos, esses isomorfismos, dá um grupo, não? Você trabalhando com loops e quando vê esses homomorfismos, você vai ter uma estrutura de grupo, não? Interessante, não? Sim, aí o mais interessante seria algo como e se os grupos de refautomorfismos são isomorfos? Será que os loops são isomorfos? Mas
seria o mais interessante, mas isso não é verdade. Então, Já tem o contra-exemplo, não? Muito bom. não, eu acho que já vi um contra-exemplo, mas não. Uma coisa que eu acho interessante, Giliard, você me corrija se eu estiver errado, tá? Os loops que se sabe, o grupo de ref-automorfismos, né, quando existe, parece que o grupo de automorfismos desse loop é um subgrupo normal dentro do grupo de ref-automorfismos, né, em geral, né? O grupo de automorfismos tem normalidade. Confere, Giliard, a normalidade. Então, pelo menos todos os que eu sei, todos os que eu vi eram normais. Talvez não seja garantido. É que o grupo de automorfismos é normal no grupo de refs automorfismos triviais. Triviais, Sim. Né? Uhum. Agora, no grupo de ref automorfismos total ali, eu acho que não é garantido. Não tem uma garantia, mas os exemplos que a gente tem corroboram para isso, né? Não tem conta ainda aqui mas os exemplos que a gente tem, acho que corroboram, não sei. É algo interessante, eu não tinha feito essa associação aí, então tem que... E uma outra coisa que eu acho super legal também, eu gosto das coisas não associativas, tá, gente? Mas uma coisa que eu acho super legal também é que você consegue ref-automorfismos entre loops que não são isomorfos, né? Você conseguiu um ref-automorfismo do grupo de Edral num outro loop automórfico. Então, Sim, você mesmo... Exemplos que eu pulei ali, mas existem ref isomorfismos não triviais entre grupos e loops não associativos. Você consegue fazer uma ponte com isso. Legal. Muito bom. Valeu. Bom, mais comentários? Perguntas? Ok? Bom, vamos agradecer o Giliard novamente. Obrigada, Giliard, pela palestra, foi ótimo. Obrigado aí. Obrigado. Bom, agora eu passo a bola para o Vitor. Eu só vou parar a gravação, então.